Hoje eu quero falar com você sobre pactos. A maioria das pessoas, quando pensa em pacto, fica logo imaginando apenas e tão somente aquilo que envolve ritos, dinâmicas culticas, simbolizações carregadas de conteúdos que se deseja alcançar por aquela expressão e implica num compromisso irrevogável entre um indivíduo e outro indivíduo, ou um indivíduo e uma divindade, ou muitas divindades, ou um indivíduo consigo mesmo, de modo que existem muitas formas de se pactuar. A mais poderosa, arquetipicamente na nossa mente, é aquela que acontece por meio do rito, com a divindade. E aí tem milhares de expressões de pacto com as divindades em torno da Terra e na história humana. Tem também aqueles pactos que são feitos entre pessoas. Alguns são pactos de sangue, são pactos bandidos, ou pactos de supostos amores, ou de compromisso com determinadas fidelidades ao silêncio, ao encobrimento. Aqueles pactos que a pessoa faz consigo mesmo, o tempo todo, praticamente a cada frustração que se experimenta com raiva, a gente faz um pacto no coração. Aí a pessoa diz para si mesma: eu juro que nunca mais eu deixo isso acontecer na minha vida. Eu juro que nunca mais eu dou esse mole. Eu juro que nunca mais eu acolho esse perfil. Eu juro que eu nunca mais serei otária de ninguém, nem o tolo de ninguém. Porque quando eu vir esses traços, eu já repudiarei de cara. Eu juro, eu juro, eu juro. Outros dizem: eu prometo, eu prometo, eu prometo. Mas quando isso é feito no espírito de raiva, de frustração amargurada, de engano, malogros sofridos, isso é um pacto. Ou também quando o indivíduo chega e diz: eu juro que papai e mamãe vão ter que engolir o que eles disseram de mim, que os meus irmãos vão ter que engolir, os meus amigos, ou esses aqui que fizeram isso comigo, vão ter que engolir. Eles vão ver. Isso é um pacto de você com você mesmo. E nesse sentido a gente vai fazendo muitos pactos. Meus filhos, eu prometo, eu prometi para mim mesmo: meus filhos não vão nunca passar o que eu passei. E eu dizia aquilo todo dia para mim quando eu me levantava para trabalhar. É um pacto. É um juramento, mas é um pacto. Sem sangue, sem oferenda, sem rito, do ponto de vista arquetípico, mas com um rito na psicodinâmica da alma, o rito de todo dia, o rito de sempre, o rito da mesma palavra, o rito da mesma fixação, o rito da mesma obsessão, o rito da mesma jura. Pactos, muitos pactos.
Outros chamam os seus pactos de votos. Votos, mas são pactos. Em geral, o voto é um pacto de curta duração. É um pacto na perspectiva de uma barganha, de dizer: se a divindade me der isto, ou eu farei isto até que a divindade tal me conceda. É um voto. Ou, se a divindade me der isto, eu retribuirei com isto. É o voto. Aí isto, que serve de retribuição à divindade, pode ser dinheiro, pode ser nunca mais cortar o cabelo, pode ser nunca mais deixar o cabelo crescer, pode ser andar a pé da sua cidade até Aparecida, pode ser ir a muitas campanhas e oferendas, pode ser um compromisso de sustentar 15 crianças na África até os últimos dias da sua vida. Enfim, a gente faz diversos pactos. Daqueles mais banais a alguns mais elevados. Mas são votos nesse caso. Interessante são as palavras da Escritura e de Jesus sobre esses nossos pactos. A Escritura não os estimula e Jesus os condena. Os condena. A Escritura diz que é melhor não fazer votos. Embora haja muitos votos no Velho Testamento, o conceito é melhor não votar. Seja o seu voto a sua sinceridade diante de Deus, é o espírito do Velho Testamento. E às vezes até explicitamente declarado em Eclesiastes, em Provérbios. Agora, no Novo Testamento, nada poderia ser mais explícito. Quando a gente pensa em juramento, como pacto, como fidelidade a uma obsessão, ou como uma evocação de uma coisa superior para fiscalizar o nosso compromisso de realizar algo, seja como vingança, seja como demonstração, seja como expressão, seja como supremacia ou superação para outros verem, seja como for. A Escritura é explícita, Jesus é contundente acerca de tudo isso, da construção dos pactos. Jesus é um demolidor de pactos. Até o pacto dele comigo, que ele chama de aliança no seu sangue, não é um pacto de mim para com ele, é dele para comigo. Ele fez um pacto com ele mesmo a meu respeito. Não foi comigo, se o pacto comigo não dá certo. Imagina se o pacto de Deus comigo tivesse que ter de mim equivalência de fidelidade igual à que Deus tem por mim e por tudo que criou. O pacto estava destruído a partir da minha relatividade. Por isso o pacto de Deus comigo, que Jesus chama de nova aliança no meu sangue, é unilateral. Eu nem sabia, ele fez antes de criar, fez antes da fundação do mundo. Porque é com ele mesmo. É dele com ele mesmo. Como diz o escritor de Hebreus, que ele não tendo ninguém superior a si, mesmo por quem jurar, porque quem jura sempre toma como referência algo que lhe seja superior, jurou por si mesmo.
Por isso se diz, e não se arrependerá. Porque é uma jura de Deus, com Deus, por Deus, em Deus. Não tem nada a ver com a criação inteira. É dele com ele. Compromisso de Deus, a meu respeito, é com Deus. A referência de Deus, que valida a aliança de Deus comigo, é Deus. Como diz Jó, no capítulo 16 do livro de Jó, quando Jó remete todas as relações absurdas e incompreensíveis da vida dele para serem tratadas entre Deus e Deus. Pouca gente foi tão evoluída na percepção espiritual quanto Jó. Chega uma hora que ele diz, olha, esse assunto é tão absurdo, está tão para além de tudo, que eu designo Deus no céu para advogar a minha causa contra Deus e Deus para defender a minha causa contra Deus. Deus que se entenda com Deus a meu respeito, porque para mim eu estou no meio de um absurdo, então entendam-se vocês. Entenda-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendam-se. Entenda-se o advogado com o juiz supremos a meu respeito. Então a aliança de Deus com o homem não é algo que me chama para um canto onde eu corto sangue e digo, Senhor, eu te juro que eu sou teu. E nem é o meu batismo. No meu batismo eu não estou fazendo um pacto com Deus, eu estou aceitando que Deus fez um pacto com Deus a meu respeito. Porque eu não sou chamado para fazer pactos, porque pactos são malignos. Desde esses que a gente faz como ritos exteriores para alcançar alguma coisa, para atrelar-se a alguma coisa, para representar algo que se quer que alcance, que a gente quer ver consumado de algum modo, conforme o nosso desejo ou vontade, até essas coisas de nós para nós. Eu juro que, prometo que, nunca mais será, e aquilo passa a ser o elemento que determina o rito do seu ser, do seu olhar. Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, do verso 33 ao 37, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí olha o que ele diz, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. De modo algum jureis. De modo algum jureis. Em nenhuma perspectiva, nem objetiva, nem subjetiva, nem por causa de frustração amargurada, nem como demonstração, nem para provar nada para ninguém, nem por vingança, nem por raiva, nem como expressão da fidelidade suprema, nada. De modo algum jureis. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, correspondendo a sim, não correspondendo a não. Porque o que disto passar nos teus pactos, nos teus juramentos, vem do maligno, vem do diabo. Isso é coisa muito séria. Porque Jesus vem e trata dessa questão dos nossos pactos e juramentos. E obviamente ele inclui aquilo que a gente faz como um despacho de qualquer que seja a natureza, de um pacto arquetipado diante dos nossos sentidos, mas ele está tratando de tudo.
Em qualquer perspectiva, ele diz: de modo algum façais pacto, de modo algum jureis, e nem voteis. Por quê, hein? Por muitas razões. A primeira explícita é essa, porque eu não tenho poder sobre nada, não altero nada. A segunda é porque Deus não fica comprometido com os meus pactos só porque eu fiz pactos conforme os meus caprichos, raivas, zangas, frustrações. Imagina se Deus fosse aceitar os pactos que os homens propõem com Ele. Ele não. Ele é que faz os pactos a meu respeito entre Ele e Ele. O pacto que me garante foi Deus que fez com Deus. Agora imagina só se Deus iria aceitar pactos de homens com Ele. O cara fica com raiva de alguém e faz um pacto, aí Deus já está obrigado a aceitar, a validar. Não, não tem isso. Deus é Deus. Por isso não façais pactos, não jureis. A terceira razão para não fazer o pacto é porque Deus não faz pacto com o meu pacto. Deus só faz pacto com o pacto que Deus faz com Deus a meu respeito. Essa é a aliança que me salva, essa é a aliança na graça. Esse é o pacto da vida, onde eu sou beneficiário pela fidelidade de Deus. Porque se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Mas se formos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então olha aqui para mim. O pacto que você faz acrescenta um outro elemento de negatividade. Ele aprisiona você. Ele condiciona você. Quando um homem faz um pacto, ele se torna escravo do pactuado. E Jesus disse que, como não é para fazer pacto, o indivíduo pactua com o maligno. Porque Jesus diz: pacto eu faço, é Deus com Deus pelo homem. O pacto do homem é simplesmente não pactuar e andar pela fé um dia depois do outro. Porque quando o homem pactua, ele abdica de muita coisa. Ele assume uma arrogância satânica porque ele acha que ele tem poder de fazer, de realizar. Ele estabelece como santo o seu capricho, a sua vontade, o seu desejo, o seu intento. Ele, não podendo contar com a adesão de Deus em relação àquilo que ele proponha como pacto, porque mesmo que a motivação seja a melhor e a mais infinitamente boa, o pacto em si já é uma barganha, e Deus não aceita barganhas, porque Deus é o Deus da verdade, da graça e da espontaneidade. Ninguém tem que pactuar. Se é na presença de Deus. Se é verdade, já é. O pacto de Deus é com a verdade, não é com um rito, não é com uma proposta. Ele não aceita barganhas. Então o pacto evoca justamente a antítese. E quando é um pacto de raiva, de ódio, de frustração, aí é que não é nem antítese, é a tese negativa, é o maligno mesmo. Ora, se qualquer pacto, Jesus diz, que não seja simplesmente a pureza de palavras que digam sim para o que seja sim e não para o que seja não. Se deixar carregar por qualquer outra imantação espiritual, energética, psicológica, de fixações, já abre portais malignos na gente. Imagine a quantidade de coisas malignas que a gente vai abrindo na gente. Com eu juro que, eu prometo que, nunca mais será. Eu digo, estou dizendo, escutem bem, de hoje em diante,
Nunca mais será. Energia. O cara não controla uma cólica intestinal. Acho que tem esse poder todo e entrou num pacto que vai primeiro aprisionar a mente dele a uma fixação, vai dar um compromisso moral a ele com aquela realização, com aquele alcance, com aquele tipo de olhar. Ele só vai ser filho daquela obsessão. Vai adoecer-lhe a mente. E o diabo adora uma fixação, um compromisso de vingança, de conquista, de prova, de demonstração. O cara vai fazendo pactos. E Jesus disse: não faça, porque vem do maligno. Não jure por coisa alguma, não pactue. Você não tem poder de pactuar. Os pactos que salvam você, eu faço. É Deus com Deus. Está feito, está consumado. Você ande pela fé. Quando for coisa de dizer sim, porque seja verdade, diga sim. Se for coisa de dizer não, porque não seja realidade, diga não. Mas ande quebrantado, você não tem poder de mudar um fio de cabelo da sua cabeça. Que arrogância satânica é essa que você vai abrir no coração? O que você pode bancar? Você não pode. Você só vai se autodestruir. Os pactos corroem a alma da gente, o ser da gente. Corroem. Destroem. Não jureis. Sua alma vai ficar assim. Que passar de sim, sim, não, não, degrada a interioridade. O que você acha que a degradação é? O que você acha que a arrogância de quem acha que pode viver para manter uma jura produz de degradação? A arrogância deve fazer o cara ficar muito feio. E a vingança? E o despeito? E o pacto com a inveja? Meu Deus! E o pacto com a raiva, com a antipatia? Como é que faz a gente ficar? Essas juras que a gente faz, de hoje em diante, com os dentes com raiva, vai, e aquilo vira o pacto. Jesus veio me salvar dos meus pactos, porque os meus pactos são de morte. Por isso ele disse: olhe, você ande pela fé. Quando for sim, diga sim. Quando for não, diga não. Cada dia um dia. Um pacto que é eternizar o resto da história. E Jesus disse: não, basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. As outras coisas, deixa Ele acrescentar. Sirva a Deus no dia chamado hoje. O pacto quer imortalizar o momento, o compromisso, a obsessão, a fixação. E aí abre a porta para o maligno. Enquanto Jesus disse: vá andando no sim, sim, no não, não. Essa circunstância é sim ou é não? É não, então não. É sim, essa aqui é sim. Então sim, é verdade. É na verdade. É na verdade. É na fé. É na confiança. Deus fez um pacto comigo. Eu confio no amor dele. Não tenho compromisso com vinganças, nem com ódios, nem com atingimento de coisas, nem de metas. Não carrego nenhum karma de obrigatoriedade, nem de honradez, nem de reputação que tenha que me fazer viver por uma demonstração. Não.
é sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno, e eu viro um retrato de Dorian Gray. Ainda que eu não perceba, eu vou deteriorando, adoecendo a minha alma. Eu só quero reler o que eu li há pouco. Mateus 5, de 33 a 37, pedindo que você não esqueça das explicações anteriores, dos vários níveis de pacto, de como em momento algum Deus nos pediu pacto, que o pacto de Deus conosco, Deus fez com Deus, e está feito, eu nem sabia. O que Ele pede de mim é sim, sim, não, não, é verdade, é andar pela fé, é confiança, porque o que ultrapassar disso abre a porta para o maligno, e eu dei aqui 5, 6, 7 razões pelas quais você podia entender basicamente o que eu estava dizendo. Então ouça de novo, Jesus falando. Também ouvistes o que foi dito lá na antiguidade: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, as tuas falas. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, de modo algum jureis. Vocês não têm esse poder. Não têm. Vocês vivem ansiosos. Como é que vocês ainda vão jurar? Quem jura potencializa a ansiedade em bilhões de vezes. Uma ansiedade que se torna um juramento, e um juramento que se torna uma ansiedade, mata a gente e faz a alma da gente ser comida com uma rapidez enorme. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por coisas que vocês achem elevadas, porque Deus não tem compromisso com o capricho de ninguém, com o pacto de ninguém. O compromisso de Deus é com o pacto dele em nosso favor, que é pacto de vida, não de capricho. Nem jurem pela terra, por ser o estrado dos pés de Deus, porque Deus não se deixa seduzir por nenhum dos caprichos de vocês ou dos elogios de vocês. Ele não pactua com nada, ele só pactua com a verdade, acerca da qual ele jurou e não se arrependerá, que é pacto de vida, acerca do qual ele diz: consumado está. E nem jureis por Jerusalém, pela religião, nem pela teologia, nem pelo Messias que venha, nem pela cabeça de vocês, com aquela dignidade que dizem, por minha vida, por nada. Vocês não podem alterar um fio de cabelo da cabeça, seja, porém, a sua palavra, sim quando for sim, não quando for não. Porque qualquer outro pacto, juramento, vem do maligno. Tem que ser verdade, fé e confiança, e o coração aberto no amor de Deus. Do contrário, eu e você, qualquer um de nós, com intensidades diferentes, mas temos os nossos próprios retratos de Dorian Gray, só que não ficam do lado de fora. A nossa alma é aonde essas coisas vão nos degradando, de modo que, se a gente visse a face das almas, de como estão as almas, nós iríamos ficar chocados. Talvez se você olhasse a face da sua alma, de como a sua alma ficou enquanto você foi brincando de jurar, de fazer, de bancar, de realizar, de viver para você, ou de se comprometer com coisas até o fim, que se tornaram as fixações da sua vida, e você pudesse ver agora como é que você se deformou. O que a sua arrogância, as suas juras, as suas fixações, as suas obsessões, as suas ambições, os seus caprichos, as suas autogratificações,
o seu culto a você mesmo, ou as suas promessas de superioridade, as suas juras de jamais retroagir, fizeram com você? O que as suas juras? Quais são as suas juras e o que elas fizeram com você? Essa é a minha pergunta para você hoje. Quais são as suas juras e o que elas fizeram a você? Me diga. Quais são as suas juras e o que elas fizeram a você? E quero que você responda. De coração eu peço que você responda com sinceridade, é um momento visceral. Pai, com todas as nossas limitações, Tu estás ilimitado. Tu não mudas. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, que Tu estejas metendo a mão da verdade, rasgando esses recônditos secretos das nossas juras, dos nossos pactos, das nossas bruxarias, dos nossos convênios, dos nossos compromissos, das nossas arrogâncias que se transformaram em verdadeiras oferendas da nossa existência. Ó Deus, por favor, dá que cada um se enxergue, que o Teu Espírito escrache a verdade do coração de cada um, para cada um se enxergar, ao invés de ficar se escondendo, se justificando, se explicando, se enxergar para ser salvo. Por favor, é o que eu te peço, em Teu nome, Jesus.